Muito bom. Amém? Você que está aí atrás, se quiser ir se assentando aqui na frente, ok? Enquanto as crianças vão lá, vem sentar aqui. Balbino, convida o Wilton para sentar aqui, né? É o nosso caminhoneiro, né? More. O Wilton é um caminhoneiro super, hiper, mega ativado. Amém? E o que é tremendo é que ele faz questão sempre de estar aqui conosco nos dias que ele passa aqui e sempre fazer um peixinho para nós, mas dessa vez não vai dar, né? Mas é bom, muito bom tê-lo aqui no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. E é bênção aí para os caminhoneiros também, nós temos aí alguns que estão na estrada hoje, que você seja usado por Deus nesta manhã, neste dia, e que cheio do Espírito Santo você possa já preparar o caminho do Senhor em cada rua desta Europa, em nome de Jesus. Que você vá na unção de João Batista, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo cada um dos nossos irmãos que estão na estrada hoje, em nome de Jesus, amém? E você também que nos assiste em direto, que você possa receber na mesma proporção a unção que Deus estará derramando aqui no nosso meio, para louvor da glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos falando nesses tempos sobre os dons do Espírito Santo. E é maravilhoso porque nós temos visto Deus agir de forma poderosa através dos dons, queridos. E muitas vezes nós valorizamos mais os dons que tocam o âmbito sobrenatural do que os dons que tocam o natural. Porque há dons que se movem dentro do aspecto físico, dentro do aspecto natural, amém? E muitas vezes nós não damos o devido valor ao dom, por quê? Porque ele não toca, muitas vezes, de forma sobrenatural nas pessoas, como a profecia, a palavra de conhecimento, os dons de curar. Então, muitas vezes, as pessoas não dão o devido valor para dons práticos como esses que nós estamos falando aqui no mês de maio, que é o dom da misericórdia e o dom do socorro. E é claro, o fruto do Espírito que nós temos falado também é sobre bondade. E temos orado sobre isso, temos profetizado nesse sentido, temos clamado para que Deus manifeste este dom também no nosso meio, de uma forma não apenas natural, mas de uma forma sobrenatural, né? Porque se é dom do Espírito Santo, nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Vai para além daquilo que o natural pode desenvolver. Tem ferramentas sobrenaturais que nos ajudam a desenvolver este dom, que toca o natural. Mas, se a igreja não entender e não perceber isso, muitas vezes a igreja pode simplesmente deixar de lado esse dom, não valorizá-lo como deveria. E muitas vezes, até algumas pessoas com o dom podem se sentir desprezadas, amém? E o nosso objetivo aqui, ao longo deste ano todo, nós começamos em janeiro bater nessa tecla, ano da renovação. Nós temos falado que este é o ano da renovação, que virá através da ativação dos dons do Espírito Santo. E quando colocarmos em prática isso na nossa vida, quando vivermos isso de forma prática, nós começaremos a viver o início dos melhores anos da nossa vida. Então, eu creio, irmãos, que uns vão fluir em determinados dons, palavra de conhecimento, sabedoria, cura, né, línguas, interpretação. Outros vão fluir em dons práticos como esse, como misericórdia, socorro, e outros que ainda vamos falar, né, como administração, e vai aí por fora. Amém ou não amém? O mais importante é você hoje obedecer a Deus e buscar com zelo os melhores dons. Essa é a ordenança do Senhor para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, que nós devemos buscar. E quando fala este buscar, ele está falando de buscar com empenho, com esforço, os melhores dons. Então, é algo que tem a ver conosco, a nossa ação. Eu tenho que estar disposto a buscar os dons e não as bênçãos. Amém ou não amém? E por que não as bênçãos?
Porque as bênçãos, elas nos seguem e nos acompanham, e nos alcançam. Amém ou não amém? Então a Bíblia ordena você a buscar dons, a se esmerar em correr atrás dos dons, porque as bênçãos, consequentemente, te alcançarão. Principalmente quando você estiver alinhado com a vontade de Deus e fluindo no seu chamado e na sua vocação, no seu propósito. Amém ou não amém? Então, se esforça nisso, e o nosso objetivo também tem a ver com ensinar a igreja, despertar a igreja, né, e ativar a igreja através desses dons. E você vai poder usufruir deles direto ou indiretamente na sua vida, pode ter certeza. Ou você vai ser usado por Deus através do dom, ou alguém com este dom vai ministrar a sua vida. E vai ser poderoso. Ou talvez você vai ajudar alguém no meio do uso de certos dons práticos. Pode ter certeza, Deus vai usar a igreja, o seu corpo, nesta ação. Amém ou não amém? Porque os dons vêm do Espírito Santo, o serviço vem do Senhor. Amém ou não amém? E socorro tem a ver com isso, com serviço. Os dons vêm para que nós consigamos servir de uma maneira ainda mais potencializada ao Senhor e aos outros. Na verdade, os dons são dados para que nós possamos ministrar aos outros e dessa forma glorificar a Deus. Então os dons têm basicamente esses dois propósitos. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, edificar aos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado, os meus dons têm a finalidade de glorificar a Deus e também de te edificar. Com os seus dons você glorifica a Deus. Com os seus dons você edifica o próximo. Amém ou não amém? E é lindo isso. Porque nós podemos ver a graça do Senhor, a sua multiforme sabedoria revelada aqui na terra, nos céus, através da igreja. Amém ou não amém? Uma igreja ativa, uma igreja que flui nos dons do Espírito Santo. Amém? Mas, por outro lado, nós não queremos perder o equilíbrio. Nós não queremos que os dons venham ofuscar a verdade do Evangelho. Nós não queremos que os dons simplesmente venham e tomem a prioridade daquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, quando enfatizamos muito os dons do Espírito Santo, as pessoas anseiam os dons, mas não experimentam ou não brigam ou não lutam por aquilo que é a ênfase principal do Evangelho. O Evangelho, para quem não sabe, você que é evangélico, você é um praticante do Evangelho. Amém ou não amém? E é por isso que você se chama evangélico, muitas vezes na sua tradição. Apesar de que somos cristãos. Cristão significa Cristo pequeno. Mas evangélico, que é aquele que pratica o evangelho, evangelho tem a ver com as boas novas. Tão simples quanto isso. Então, o enfoque principal é o anúncio, o disseminar das boas novas. A manifestação dos dons e tudo aquilo que a igreja faz tem que ter como ponto principal de ação na terra o Evangelho, as boas novas. Amém ou não amém? Por isso, tudo que foge disto, do verdadeiro Evangelho, das verdadeiras boas novas, tome cuidado. Porque pode ter cara de santo, pode ter cara de bom, pode ter cara de Deus, mas muitas vezes não passa de algo humano, natural, almático. Amém ou não amém? E muitas vezes, quando nós não discernimos isso, nós podemos entrar pela linha, simplesmente da mente e das emoções, e quebrar assim princípios. E quebramos princípios bíblicos ou do Evangelho. E aí estragou tudo. Porque você com cara de crente, andando com a Bíblia dos crentes, cantando o hino dos crentes, está quebrando os princípios daquele que é o Senhor dos crentes. E aí não funciona. Amém ou não amém?
Então, cuidado com os cultos coaching, amém? Culto coaching te dá 10 passinhos para você dar uma melhorada de vida, e eu digo, Jesus não veio dar melhorada de vida para ninguém, Jesus veio resolver definitivamente a nossa vida, amém ou não amém? E só há uma forma da sua vida ser resolvida, é vencendo o pecado, e se lavando pelo sangue do Cordeiro. O que o Evangelho ensina é isto, é esta verdade, amém ou não amém? E os dons, eles entram em funcionamento para nos equipar, nos preparar e também nos mobilizar para esta ação das boas novas, do Evangelho. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Logo, os dons da misericórdia e do socorro, que é o que nós estamos falando, eles serão muito efetivos nesse sentido. Eles serão efetivos não só no apoio, no auxílio das famílias que estão dentro da igreja, na manifestação tanto da misericórdia quanto do socorro, do serviço, mas também será algo muito valioso no contexto de ganharmos pessoas para Cristo. Amém ou não amém? Certo? E aí então, na semana passada, eu comecei a ministrar aqui para vocês algo que eu chamo de trazer equilíbrio no uso e na manifestação destes dons da misericórdia e do socorro. Sermos equilibrados e entendermos como e quando devemos agir. Utilizamos aqui a parábola, né, do samaritano, ok? E eu creio que talvez alguns possam até ter ficado chocados com algumas afirmações que eu fiz aqui. Amém? Se você perdeu esta reunião, você pode ir lá no nosso site ou no nosso Facebook, ok? E lá tem todas as nossas ministrações gravadas de todos os domingos, para você se atualizar e ouvir já um pouco sobre esses dons. E eu falei, no final da ministração, que eu diria, que eu hoje estaria ministrando a respeito do propósito. Falaria o propósito, qual é o propósito desses dons, o principal propósito do dom da misericórdia e do dom do serviço. E eu vou ministrar isso na sua vida hoje, e se prepara para uma grande mudança de mentalidade, principalmente se você tem esse dom na sua vida, ou se você é uma pessoa que expressa muito, mesmo sem ter o dom, os aspectos da misericórdia, tá? Porque tem pessoas que não têm o dom da misericórdia, mas são misericordiosos. Amém ou não amém? Tem pessoas que não têm o dom do serviço ou do socorro, mas gostam de servir. Lembrando você, dons flui sobrenaturalmente. Vai além daquilo que é o natural. Amém? Eu conheço pessoas que não têm Jesus, inclusive muitas delas até se apresentam como pessoas que não creem em Deus, ok? E elas desenvolvem obras de caridade, elas desenvolvem serviços à comunidade, a pessoas carenciadas, porque elas têm um coração misericordioso. Logo, elas têm a natureza da misericórdia, do serviço, mas não têm o dom. Por quê? Porque o dom é do Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Amém ou não amém? Não tem como eu crer que o Espírito Santo está usando alguém que não tem o Espírito Santo através do dom. Amém ou não amém? Logo, os dons é da igreja, através do Espírito Santo. Amém ou não amém? E é por isso que muitas vezes a gente faz aí uma certa confusão, porque viemos muitas vezes de uma estrutura ou de uma mentalidade, aprendemos na nossa família muitas vezes, aprendemos em alguma instituição a respeito do quanto é bom ajudar o próximo. E antes de aceitar Jesus, colocamos isso em prática e nos sentimos de certa forma satisfeitos e realizados. Quando aceitamos Jesus, simplesmente continuamos a fazer aquilo que já fazíamos. Logo, não é um dom, é uma prática natural. Mas eu quero ministrar a sua vida para que aqueles que tenham o dom sejam ativados sobrenaturalmente. Eu quero que você entenda isso. Há um outro nível de misericórdia, há um outro nível de socorro. Amém ou não amém? Certo? E para isso nós temos que entender propósitos. Então quero só relembrar algumas coisas que
A palavra misericórdia no hebraico é hesed, ok? E fala a respeito de benevolência, benignidade, bondade, fidelidade, amor. É interessante entrar a palavra fidelidade e amor também em hesed. Mas também fala de beneficência. E fala que essa é uma das características importantes do caráter de Deus. Deus é cheio de hesed, Deus é cheio de misericórdia. Amém? No grego é a palavra eleus, que significa compaixão também. E a compaixão ela pode ser tanto humana quanto divina, especialmente de modo ativo. Ou seja, misericórdia é mais do que ter compaixão. Misericórdia é ter uma atitude diante daquilo que eu me compadeço. Eu citei o exemplo da pessoa que vê uma atrocidade na televisão e se compadece, mas não faz nada por aquilo. Existe o outro que apenas ouviu falar e se locomove, ou vai ele próprio, ou ele envia alguém, ou ele envia recursos para que aquela necessidade seja suprida. Isso é um ato de misericórdia. Amém? E o que é interessante, e o que eu quero desde já mostrar para você, uma distinção, que muitas pessoas acreditam que tanto a misericórdia quanto o socorro são dons que se manifestam bastante em pessoas ou instituições que têm como atitude a filantropia. Quem não sabe o que é filantropia, ok? É uma atitude altruísta e solidária. Mas aí eu quero te mostrar o quanto diferente é, em primeiro lugar, para formar em você uma base. Formar uma base bíblica sobre esses dons. A filantropia em si, ela vem trazendo a colaboração e o suporte com outros seres humanos. Ela tem como objetivo, ou seja, a própria palavra, que vem do termo grego filantropia, ela vem traduzida como amor ao homem ou amor à humanidade. E ela é praticada por uma pessoa ou por entidades que normalmente não visam proveito da situação. Fazem porque querem e não querem benefício algum no meio disso. Então, o filântropo, ou aquele que pratica a filantropia, ele disponibiliza tempo, na maioria dos casos, dinheiro próprio, para ajudar quem necessita, sem esperar nada em troca por esse suporte oferecido. Ok? E aí então vem um ponto que aqui para mim fez toda a diferença. Diz assim: acredita-se que a origem do conceito da filantropia teria sido criado pelo imperador romano Flávio Cláudio Juliano, e este queria eliminar o cristianismo do império e voltar a instaurar o paganismo. E para isso, começou a disseminar a filantropia como uma alternativa à ideia da caridade cristã. Uau! Então aqui, peraí, não é certo, mas disse que a origem vem de um imperador humano que quer destruir o cristianismo. Então aqui já, irmãos, não estou falando contra a filantropia. Se você quer ser um filântropo, amém. Ok? Ou um filantropo, não é? Amém? Dinheiro é seu, tempo é seu, amém? Ok? Se você quer ser conhecido como, não tem problema. Mas o que eu estou te mostrando é que muitas vezes se confunde aquilo que Deus quer fazer com aquilo que foi instituído muitas vezes humanamente na sociedade. Certo? Por não se entender o que é que Deus quer fazer com a misericórdia. Ou o que é que a misericórdia tem a ver com o projeto de Deus. E é isso que nós como igreja precisamos entender. E é isso que a gente precisa trabalhar e desenvolver dentro de nós, ok? E quando nós tivermos noção dessas coisas, nós vamos fluir de maneira equilibrada e principalmente de forma obediente a Deus, ok? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido hoje, para que você entenda que operar nos dons da misericórdia e do socorro não é desenvolver filantropia.
Amém ou não amém? Certo? É muito mais além, tá? Porque tem a ver com os projetos do Pai. Tem a ver com aquilo que o Pai quer realizar. A ação do dom do Espírito Santo tem a ver com o sonho de Deus, não do homem. E o que eu achei interessante nisso tudo é que, falando a respeito ainda da filantropia, é dito que para além do imperador romano, né, Flávio Cláudio Juliano, começaram a disseminar isto, diz ainda assim, que a filantropia está mais relacionada com poder dar algo, até mesmo tempo e atenção para outras pessoas ou para causas importantes, com o objetivo apenas de se sentir bem, podendo ser praticado em igrejas, hospitais e escolas. E uma das possíveis manifestações da filantropia é o voluntariado, quando alguém investe parte do seu tempo para contribuir em alguma causa solidária. Mas o que me chamou a atenção aqui também é o objetivo. O objetivo, muitas vezes, daquele que pratica a filantropia, como diz aqui, é apenas de se sentir bem. Ou seja, ele cuida do próximo e cuida dos outros com o objetivo dele próprio se sentir bem. Ok? Então aqui nós já vemos uma motivação, entre aspas, egoísta. Porque eu faço bem para o próximo, mas para que eu me sinta bem. Ok? E é lógico, irmãos, é muito normal uma pessoa, um grande empresário, uma pessoa que teve sucesso na vida em alguma área e hoje, né, tem inúmeros cifrões lá na sua, né, inúmeros zeros depois do 100 na sua conta. É claro que é muito mal para ela ver o quanto que ela ganha todos os meses ou anualmente falando, e por outro lado ela vê no noticiário um acontecimento catastrófico e crianças passando fome e vai por fora, né, e países inteiros necessitados. É ou não é? Você sabe, na sua mente, aqui eu não vou citar nomes, é lógico, mas na sua mente logo vem nome de grandes pessoas que você sabe que com um ano de salário eles conseguiriam sustentar uma nação inteira. Sim ou não? Você conhece pelo menos uma pessoa no mundo que com um ano de salário conseguiria sustentar uma nação inteira? Sim, há muitas. Então, é normal que essas pessoas, para se sentirem bem consigo própria, peguem uma parte da sua riqueza e ajudem o próximo. Mas qual é o objetivo delas? Não é só fugir do fisco, do IRS, é também se sentir bem consigo própria. Motivação egoísta. Amém ou não amém? O que é interessante é que no fluir dos dons do Espírito Santo não há motivação egoísta, porque Deus não é egoísta. Amém ou não amém? O que é interessante é que quando nós fluímos nos dons do Espírito Santo, nós vamos fazer o papel de Deus, o papel que Deus quer que nós desenvolvamos, mesmo que isso doa em nós ou no próximo. E aí, para eu te mostrar isto hoje, quem aqui costuma ler bastante a Bíblia? Deixa eu ver, bastante mesmo. Só 2 irmãos levantaram a mão, graças a Deus. Quem costuma ler assim a Bíblia? Quem não lê a Bíblia? Então assim, o texto que eu vou ler hoje, tá? Eu quero que você preste muito bem atenção. Eu não vou conseguir gastar tempo para te explicar ou te contextualizar no acontecimento. Logo, isso para você que quase não lê a Bíblia pode ser um choque. Amém ou não amém? Mas se você ficar chocado, tá? Procura aqui um dos nossos líderes, nossos pastores, ok? Nos procura aqui para a gente te ajudar a te contextualizar dentro do texto que eu vou ler hoje. Amém ou não amém? Porque talvez você possa olhar e falar, mas Deus fazer isso. Eu só te digo assim, que Deus em tudo tem os seus propósitos. E há uma coisa, quando Deus jura algo, quando Deus promete algo, quando Deus fala que vai fazer algo, pode ter certeza, querido, o ser humano pode lutar contra o quanto ele quiser, Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Tanto para o bem quanto para o mal. Alô? Tanto para o bem quanto para o mal. O primeiro conceito que você tem que ter na sua mente hoje é que Deus não vai falhar com a sua palavra.
E isso aqui já serve de um alerta para você que acredita que Deus só cumpre a sua palavra para o lado bom. Amém? E anda levando muitas vezes uma vida indisciplinada, sem arrependimento. Deus vai cumprir também a sua palavra no que toca a parte ruim. Amém ou não amém? E uma parte ruim é que ele vai sim exercer juízo sobre os pecadores. Alô? Sobre aqueles que negligenciaram a sua salvação. Aqueles que tiveram até a oportunidade de ouvir a sua palavra e não responderam com o coração aberto ao Senhor. Veja bem, deixa eu te falar aqui uma coisa, Deus não te rejeitou, mas você constantemente está rejeitando Deus. A Bíblia diz que Ele te amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer lá na cruz por você. Por você. Esse é o nível de amor que Deus estabeleceu. E tudo isso para falar para você, vem, volta para mim. Tome uma decisão de estar comigo. E essa decisão de estar com Ele implica você entregar a sua vida àquele que é o Salvador e Senhor de tudo, Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, o primeiro passo, se você quiser andar com Deus e viver as maravilhas de Deus, é você hoje entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Fazer de Jesus o seu único Senhor e o seu Salvador. E a partir desse momento, levar uma vida de acordo com a sua palavra. Porque muita gente também aceita Jesus e depois quer continuar vivendo a sua própria maneira. Mas eu te digo, o manual de instrução de Deus já está escrito antes mesmo de você ter sido criado. Amém ou não amém? E este manual se chama Bíblia. Amém? Deus ali revelou a sua vontade, também quem Ele é e quem você é nesse projeto. Ali Deus disse como é que você deve funcionar em todas as áreas da sua vida. Por isso a palavra de Deus, a Bíblia, deve ser o seu manual de vida. É ali onde está escrito o certo e o errado, o bom e o mal, inclusive o que pode e o que não pode. E se você se concentrar naquilo que é o bom, naquilo que é o certo e naquilo que pode, com certeza você não vai ter problema com o mal, não vai ter problema com o que não pode, você não vai ter problema com o errado, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Você crê nisto? Então põe a mão no seu coração, fala assim comigo, Senhor Jesus, me ajuda hoje a viver de acordo com os teus princípios e com a tua palavra, como um verdadeiro cristão, filho teu, que foi chamado por ti e salvo por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu quero ler aqui alguns textos e vou começar por Jesus. Jesus diante de uma situação, vai abrindo para mim, Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. O contexto deste texto aqui tem a ver com Jesus chamando um dos seus discípulos. Mateus, o discípulo chamado Mateus, que também era conhecido como Levi, ok? Jesus estava chamando ele para fazer parte dos seus discípulos, dos seus 12 discípulos. Versículos 9 a 13. E aí então, Mateus era uma pessoa, uma das menos esperadas para ser um dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque a sua função, versículos 9 a 13, filha. Uma das suas funções era uma das funções mais odiadas pelos judeus. Ele era um cobrador de impostos, certo? Então ele não era muito famoso, ele não era muito, uma pessoa muito aceitável, tá? E eu vou ler aqui, que diz assim, partindo Jesus adiante dali, viu, assentado na recebedoria, um homem chamado Mateus. Recebedoria está falando no lugar da coleta dos impostos. E aí Jesus viu este homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Veja bem, o cara tinha uma profissão. Ele tinha ali, né,
uma função a cumprir. Jesus olhou para ele e falou, vem, segue. Ele largou tudo e foi. Não importa o que ele era, o que importa é o que ele fez. Amém ou amém? E o que acontece acontecendo que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Mas por quê? Porque o próprio Mateus resolveu fazer uma festa, lá em Lucas, né? Essa passagem também você vai encontrar em Marcos 2, versículo 14 a 17, Lucas 5, 27 a 32. Você vai ver a mesma passagem, lá parece que ele também se chamava Levi. Mas o que é interessante é que ele toma uma decisão. Mateus toma uma decisão quando ele recebe o chamado e decide seguir a Jesus. Ele fala, eu preciso que todos aqueles que fazem parte do meu relacionamento conheçam o Mestre. Então ele fez uma festa. Nós até chamamos a festa Mateus. Por quê? Ele chamou quem não conhecia Jesus. Ele chamou quem precisava de salvação. Ele chamou os publicanos, ele chamou os pecadores, ele chamou homens que na verdade precisavam ter um encontro com Jesus. E esses homens foram lá e se assentaram com Jesus, com os seus discípulos. E no versículo 11, diz que os fariseus, religião da época, os religiosos, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? E então, versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Para aqui um pouquinho. Quem é que precisa de médico? Jesus falou um absurdo aqui? Deixa lá no versículo, filha. Jesus falou um absurdo? Sim ou não? Jesus nunca falou coisa muito fora da lógica, querido. Ele fazia coisas fora da lógica. Mas o que ele falava era algo tremendo. Até hoje, quem é que precisa de médico? São ou doente? Mas por que Jesus faz uma afirmação dessa diante do exposto? Você não pode esquecer de que a Bíblia está fazendo determinadas símiles. O próprio Jesus, ele se utilizava de parábolas para poder expressar verdades. Jesus estava tão simplesmente dizendo o efeito que o pecado causa no ser humano. Pecador é doente. Você está entendendo? A primeira coisa que você precisa entender aqui é que Jesus fala, eu não vim aqui por causa de quem não precisa de médico. Eu, o médico dos médicos, vim por causa dos doentes, publicanos, pecadores. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que Jesus, ele veio tratar especificamente com os doentes, e aos doentes nós chamamos de pecadores. Amém ou não amém? Você tem cura hoje para a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 13 diz, ide porém, olha a continuação do que Jesus disse para os fariseus. Quem eram fariseus? Doutores da lei, homens versados na palavra, que conheciam as escrituras, e que até mesmo julgavam o povo como um povo ralé, porque não conheciam as escrituras. Eles eram os bons, eles eram os que estavam na maior, na alta, porque eles tinham a palavra. E Jesus vem e diz para eles o seguinte, ide porém e aprendei o que significa. Aí Jesus vem e cita um texto bíblico, um texto dos profetas. Jesus fala aos fariseus, homens versados na palavra e na lei, ide e aprendei. Por quê? Porque apesar de conhecerem a palavra, não estavam vivenciando e praticando a própria palavra, ou o significado real daquilo que a palavra estava dizendo, que era, misericórdia quero e não sacrifício. Fala comigo, misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém ou não amém? Irmãos, olha que tremendo. E eu quero pegar esse texto aqui, por quê? Porque eu quero estabelecer para você aqui o princípio de como
nós devemos fluir através do dom da misericórdia. Eu quero pegar porque Jesus mesmo quer que a sua igreja aprenda o significado de misericórdia quero, sacrifício não. E muitas vezes, no fluir dos dons, da misericórdia e do socorro, nós podemos, como os fariseus, ter determinadas práticas, acreditando que estamos fazendo o que é correto, fazendo o que é bom, e invalidando aquilo que é o propósito real do Senhor. Os fariseus erraram. Homens versados na lei, homens eruditos, homens entendidos da palavra, erraram. E Jesus fala, tem que aprender. E talvez hoje você seja um desses que também, conhecedor da palavra, ou meio conhecedor da palavra, precise aprender o que Deus quer dizer com misericórdia quer e sacrifício não, para poder fluir como deve ser neste dom, sem errar. Amém ou não amém? E aí então, veja bem, onde é que está esse texto? Este texto está em Oséias capítulo 6. E você pode colocar para mim desde o versículo 1 até o versículo 7. Jesus estava citando a passagem do livro de Oséias, ao qual nós vamos encontrar aqui no capítulo 6. E o que Deus está tratando é com o povo de Israel. Deus está falando com o seu povo e trazendo uma revelação a este povo sobre o seu propósito. E quando eu conheço o propósito do Senhor aqui, eu já começo a entender então o propósito de Deus do uso desses dons. Deus diz assim, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele mesmo feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Esta é também uma passagem muito profética a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia ele nos ressuscitará. Amém ou não amém? Então, nos feriu, nos magoou, nos matou, mas ao terceiro dia ressuscitará. Isso tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus, mas também tem a ver com a nossa morte e nossa ressurreição, porque só poderemos encontrar vida em Jesus. Amém ou não amém? Então, aqui já começa um anúncio da obra de Cristo, do que ele faria, do que o Messias faria. Versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. O que é interessante no versículo 3 é que não só fala a respeito da obra de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, mas fala o que acontecerá com aqueles que vivem no Senhor. Qual é o nosso papel? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por quê? Porque a sua vinda é certa. Alô? Aquele que morreu e ressuscitou, e que nos despedaçou, mas atou as feridas, nos sarou e nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Este mesmo é aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, não brinca não, irmão. Você não sabe nem o dia e você não sabe a hora. Mas uma coisa você sabe, é que ele vai voltar. A sua vinda é certa. É certa. Tal e qual, irmãos, a chuva serôdia que rega a terra, a sua vinda é certa. Por isso, não brinca de igreja não. Não brinque desse negócio de você hoje, você ter a palavra de Deus na palma da sua mão. E você não desenvolve um relacionamento de comunhão com Ele pela sua palavra, pela oração, até mesmo pela comunhão através da igreja. Não brinca, porque a sua vinda é certa. E muitas vezes você, com cara de crente, como os fariseus, pode estar se achando que está bem. E pode ser catastrófico o dia da vinda do Senhor para a sua vida, porque você não valorizou aquilo que era para ser valorizado a seu tempo. Se você já morreu com Cristo e com Ele foi ressuscitado, ou seja, se você alcançou salvação,
O seu papel é conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Só existe uma forma de você conhecer e prosseguir em conhecê-lo. É pela sua palavra. Você está me entendendo? Então, assim, o texto aqui, ele é profético. Ele está falando com Israel, mas também toca a nós. Aquilo que Jesus fez em nós. E o nosso papel, a nossa conduta diante daquilo que Ele fez em nós. Amém ou não amém? Esse é o contexto. Vamos continuar. Versículo 4 diz: Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade, e essa palavra benignidade no seu original recebe misericórdia. Ou seja, Deus está falando através do profeta que a misericórdia de Efraim e de Judá é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. A sua benignidade, a sua misericórdia, ou seja, todo o aspecto da bondade desse povo era algo muito passageiro, como que para Deus não tivesse valor algum. Mas Ele estava falando que existia. Tal e qual você pensa, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa benigna, eu sou uma pessoa misericordiosa, eu sou uma pessoa compassiva, mas quando Deus olha para você, a pergunta que é feita é: será que a tua benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa? Ou quando você exercita a misericórdia, quando você exercita a benignidade, ela é duradoura, porque ela é proveniente de um Deus que é eterno. Então aqui a gente já faz uma separação. Misericórdia eterna, misericórdia humana. Amém ou não amém? Continuando, versículo 5. Por isso os abati, por causa do quê? De uma benignidade que passa logo. De uma misericórdia humana. Fala ali, por isso eu os abati, pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Para aí, olha aqui o texto que Jesus citou. Porque o que eu quero, misericórdia, e não o sacrifício. Foi daqui que Jesus veio buscar. Em que contexto? Num contexto de um povo que era chamado povo de Deus, povo escolhido de Deus, e que estava exercendo misericórdia. Mas não era o tipo de misericórdia que Deus quis, ou queria que eles exercessem. Então Deus fala, a sua misericórdia, a sua benignidade, ela como a nuvem da manhã, como a chuva da madrugada, ela passa rápido, ela desaparece, ela desvanece. O que eu quero? Eu quero é misericórdia. Deus está falando que quer misericórdia de um povo que exercer misericórdia. Então nós temos que entender que misericórdia é essa que Deus quer. Que nível, né, que aspecto da misericórdia é a misericórdia que o Senhor quer para a nossa vida e que nós executemos. E principalmente quem está fluindo no dom da misericórdia. Hoje você vai encontrar mais um ponto para o equilíbrio do exercício desse dom. Mais um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a misericórdia, ela vai levar as pessoas ao conhecimento de Deus. A misericórdia, o dom da misericórdia, e o dom do socorro, juntamente com o fruto da bondade, ele vai levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Mais do que qualquer sacrifício, mais do que qualquer holocausto. E aí então agora aqui a gente vai começar a trabalhar nesse aspecto. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós vemos o aspecto da caridade, às vezes, até atrapalhando o projeto principal de Deus. A gente vê o aspecto da misericórdia muitas vezes confundindo o ideal de Deus. Eu vou te fazer aqui só uma pergunta para você pensar, para você refletir. O que Deus deseja de um ser humano? Que ele em sua pobreza e em toda a sua necessidade, ele ao longo da sua vida aqui na terra, seja suprido e satisfeito, e no fim, quando falecer, ir para o inferno?
Ou é melhor que ele, em sua pobreza e necessidade, sofra a ponto de ter um encontro com Deus e alcançar a salvação e a eternidade? Qual é o propósito de Deus? Para e pensa para refletir um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes nós não entendemos o que é que está se passando na vida das pessoas. A gente não compreende o motivo real da carência, da necessidade, da dificuldade, dos problemas. A gente só olha o atual, não é? Porque é o que nós conhecemos. A gente olha e vê aquela necessidade, a gente vê aquela problemática e o nosso coração se compadece, e então nós queremos fluir no dom da misericórdia e nos mover no sentido de levar essa pessoa a uma melhoria de vida aqui na terra. E muitas vezes esta pessoa chegou neste estado e nessa condição, porque o próprio Deus está muitas vezes tratando com ela, para que ela um dia possa reconhecer Deus na sua vida. E nós muitas vezes podemos entrar no meio do caminho. Nós muitas vezes podemos entrar e agir no tempo errado. É a pessoa certa, com o dom certo, no tempo errado. Alô? É a pessoa certa, com o dom certo, agindo de forma errada. Porque deixou o coração ir para além, ou acima, ou sobrepujar aquilo que é a vontade de Deus. Ela fez com que as emoções, os sentimentos, a alma dela superasse aquilo que era o projeto de Deus. E ao intervir, muitas vezes essa própria pessoa começa a passar pela situação difícil também. Por quê? Aquilo que Deus falou que Ele vai fazer, não adianta, Ele vai cumprir. Você pode chegar lá cheio de dons, cheio de profecia, cheio da revelação. Você pode chegar como você quiser. O que Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, para que eu possa encontrar o equilíbrio na ação desses dons, é importante que eu esteja atuando e trabalhando junto com pessoas que fluem em dons como palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Onde Deus dá a conhecer as situações e as problemáticas, muitas vezes, das pessoas e o porquê que elas chegaram ali. Talvez você não tenha pessoas dessa forma, mas, irmãos, de repente você pode chegar aqui, como a Bíblia diz, buscar os melhores dons. E eu digo, você que crê que tem o dom da misericórdia, pede para Deus também palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Porque esses talvez sejam os melhores dons para você fluir no dom da misericórdia, sem atrapalhar o que Deus quer fazer, sem meter o bedelho naquilo que é projeto divino. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Talvez você tenha que ouvir esse culto mais uma vez. Mas é o que eu te falo, quantas vezes pessoas estão querendo fazer aquilo que Deus falou que não era para fazer? Quantas vezes as pessoas estão querendo se colocar no lugar de Deus, quando Deus disse, não é o tempo. Tudo por quê? Porque eu vi, e não podia deixar de fazer. Porque eu olhei aquela situação e eu pensei, agora eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sou cristã. Para com isso. Você vai entender hoje aqui o que significa. Jesus falou e Deus falou pela boca do profeta. Misericórdia, sim, eu quero. Ele falou, eu quero misericórdia. E não sacrifício. Mas muitas vezes nós vemos as pessoas até mesmo se sacrificando, porque tem o dom e tem a compaixão, e muitas vezes fazendo para além daquilo que pode fazer, ou que deve fazer, se sacrificando, em prol de algo que Deus não está lá. Que Deus não está lá. Pastor, mas como isso? Não pode ser, se Deus nos deu, o Espírito Santo está em mim, a palavra fala que nós temos que fazer o bem a todos, e etc e tal. Então eu vou pegar aqui a origem desse versículo. Sacrifício quero conhecer, misericórdia quero, sacrifício não. Eu quero pegar a origem desse versículo. A primeira vez que esse texto veio à tona na palavra, para a gente entender. Vamos lá? Quer ir comigo? Ou vamos deixar para o próximo domingo? Vamos agora então, vá. Já que você está empolgado.
Coloca aí para nós, 1 Samuel capítulo 15, põe o capítulo inteiro que a gente vai rodar aí nele bastante. Amém? Vai ser tremendo hoje. E aqui então se segura, querido. Se segura, é aqui que eu estou falando que talvez alguns maus leitores da Bíblia podem ficar um pouco chocados. Eu não posso te contextualizar agora dentro desse texto, ok? Mas nós estamos falando de Deus sim. Amém ou não amém? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Só quero te lembrar, amém, que aqueles não tinham a Bíblia como você tem completo, ok? Então eles eram muito dirigidos pelos profetas, pelos juízes, tá? Era o que eles conheciam da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Para aí. Deus está falando que se lembrou de algo. E aquilo que Deus falou que ele está se lembrando é algo que aconteceu quando Israel estava saindo do Egito em direção à terra prometida. Ele fala: eu me lembrei, agora eu me recordei do que Amaleque fez a Israel. Caramba, nós estamos agora aqui no tempo de Saul, queridos. Para você que não conhece a Bíblia, vamos lá um pouquinho, ó. Êxodo é quando vai compartilhar. Nós vamos até pegar esse texto aí, ó. Pega aí para mim, filha. Êxodo 17, versículo 14 a 16. Êxodo, o povo está andando pelos 40 anos no deserto, ok? Lógico, Levíticos, Números, Deuteronômio também vem falar sobre esse ponto. Depois disso ainda tem Josué, conquista da terra. Depois disso tem Juízes. Ou seja, já morreu Josué, Deus começa a levantar um monte de juízes. Olha quanto tempo passou. E agora vem o livro de Samuel, que vai começar um novo tempo na vida de Israel, o tempo dos reis. E quando Saul é levantado como rei, Deus se lembra. Espera aí, tem um ponto aí, ó. Tem um parágrafo, na verdade, que eu não coloquei um ponto final. Deus se lembra de algo. E ele, ao se lembrar disso, ele fala: peraí, a gente tem que resolver um assunto que não está tratado. Aconteceu quando, Senhor, esse assunto? Imagina Samuel lá conversando: Senhor, quando é que aconteceu esse assunto? Aconteceu lá quando o meu povo estava saindo do Egito. Quando Amaleque resolveu fazer frente para eles. Irmãos, esse texto é o texto da batalha de Refidim, lembra? Moisés com as mãos erguidas, Arão e Ur segurando, Josué lutando, lembra? É esse texto aí, ó. Mas eu quero pegar só o ponto final. Olha o que Deus diz. Então disse o Senhor a Moisés, depois que eles ganharam a batalha, certo? O sol parou, lembra disso? Né? Eles ganharam a batalha, aí então Deus vem e fala para Moisés: escreve isso para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. O que Deus falou? Eu vou riscar o nome de Amaleque debaixo dos céus. Versículo 15. E Moisés edificou um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Só que Deus não falou simplesmente que vai fazer guerra de geração em geração contra Amaleque. Deus falou que vai riscar o nome dele para sempre. Volta lá para 1 Samuel 15. Lembra a pessoa, enquanto ela está abrindo ali o texto, lembra a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: lembra que aquilo que Deus jura, Ele cumpre. Quando Deus fala, não tem como, Ele vai fazer. Então não fique indignado com o que você vai ler a partir daqui. Não fique indignado com o que você vai ler a partir do texto que nós vamos ler aqui, porque o que vai acontecer é tão simplesmente Deus cumprindo a sua palavra e fechando um parágrafo com um ponto final. Está preparado? Põe o nome de alguém que está aí do seu lado e fala: está preparado? Então Deus se lembra daquilo que Ele falou lá atrás. Lá atrás Ele falou algo e Deus se lembra. E aí no versículo 3 diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque,
e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente fala, meu, que Deus é esse? E eu te falo, um Deus que cumpre a sua palavra. Você está entendendo? Tanto para o bem, quanto para o mal. Não podia sobrar, Deus ia riscar o nome de Amaleque, não podia sobrar nada. Nada que pudesse lembrar que Amaleque existisse. Versículo 4. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale. E disse Saul aos queneus, uau, aparece aqui mais um povo, queneus. Ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Olha que interessante, havia queneus morando com amalequitas. E aí então, Saul manda recado para os queneus e falou, amigos, pulem fora daí, saiam do meio dos amalequitas, porque Deus hoje vai destruir tudo que é ligado a Amaleque, mas vocês não, porque vocês usaram de misericórdia para com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Aí o que nós estamos falando aqui? O que eles fizeram? Que tipo de misericórdia eles exerceram? Os queneus exerceram com Israel. Não foi a misericórdia de Deus, pode ter certeza, mas foi a misericórdia humana. Viu aquele povo no deserto, viu aquele povo, né, com crianças e ajudou aquele povo em vez de enfrentá-lo. Ainda está falando de um tipo de misericórdia chamada misericórdia humana. Você vai conhecer já já a misericórdia de Deus. Amém ou não amém? Está preparado? Então veja bem, ele avisou os queneus, saiam daí. E então os queneus saíram e o versículo 7 diz, então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Ou seja, foi uma destruição, ou seja, um massacre, porque Deus ordenou que era para ser feito. Mas aí tem um problema. Quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos descobrir que Saul, e aqui eu quero só resumir para você, Saul tomou uma decisão. Saul simplesmente não matou o rei dos amalequitas, Agag, chamado Agag. E ainda, diz a Bíblia que os soldados pegaram dos melhores bois e das melhores ovelhas e trouxeram juntamente com eles. Trouxeram com eles e ainda havia um propósito. Poder oferecer ao Senhor em holocausto o melhor daquela guerra ao qual eles haviam vencido. Talvez em outras guerras, contra outras batalhas, muitas vezes eles fizeram isso. Pegaram os despojos e os melhores eles sacrificaram ao Senhor, o melhor eles entregaram como holocausto. Mas aqui havia uma ordem de Deus. Não pode sobrar nada. Não pode ficar nada vivo. Mas Saul insiste em manter Agag vivo, rei dos amalequitas, como também os soldados pegam melhores bois e melhores ovelhas. E aí então, irmãos, começa uma problemática. E eu costumo dizer, é a problemática de quem flui muitas vezes nos dons de misericórdia e não entende os projetos de Deus. Porque Samuel, quando ficou sabendo disso, se eu não me engano é no versículo 10, põe aí para mim, faz favor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veja bem, o profeta ainda clamou ao Senhor por causa do acontecimento, mas Deus ali já havia falado assim, ó, meu, o cara não tem jeito. Ele tem boas intenções, mas ele não está disposto a seguir as minhas
palavras, muito menos a cumpri-la. Uau! E aí então nós vamos ver algo aqui. É que Saul, na sua cabeça, no seu entendimento, para ele, o que ele tinha feito, estava certo. E esse muitas vezes é a problemática que a gente encontra em quem flui nestes dons. Olha lá, pega comigo, versículo 13. Quando Samuel confronta Saul diante dessa situação, no versículo 13 nós vemos, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. O que ele está falando? Eu cumpri aquilo que o Senhor falou. Ele cumpriu aquilo que o Senhor falou? Mas quando Samuel chegou, o que ele fala? Eu cumpri. Gente, é tão interessante que eu como trabalho com muita gente, às vezes eu vou me lembrando de certas situações, e eu vou vendo pessoas fluindo nesse dom, e tendo a mesma atitude. Não, mas o que eu fiz? Não, eu fiz o que estava certo. Não, peraí, pastor? Não, o que eu fiz está certo. Eu cumpri o certo. Você acha que parou aí? Olha lá o versículo 20, querido. Pega aí, versículo 20 e 21. Olha só. Então disse Saul mais uma vez a Samuel: antes eu dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruídos totalmente. Na cabeça dele, o que ele fez? Ele cumpriu a palavra. Está lá ele falando: caminhei no caminho pelo qual o Senhor mandou. Eu fiz o que Deus falou. Gente, e isso aqui, sabe o que significa? É fruto de alguém que está se movendo pelo coração, pelos sentimentos, pela sua própria vontade, acima da vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas, para justificar os seus atos de bondade, de benignidade, de misericórdia, de compaixão, o que elas fazem? Não, mas Deus falou comigo. O Senhor me disse que era assim. E aí a gente vem e mostra: mas você quebrou princípios. Você entrou por caminhos errados, você não devia. Não, mas eu obedeci ao Senhor. E aí o que eu gostei desse texto, quando eu estudava a respeito dele para te ministrar nessa manhã, é que Deus acaba por me revelar certas coisas. Quando isto acontece no nosso meio hoje, no século 21, pessoas que fazem o bem, o correto, o que acham que é o bem, o correto e o certo, não obedecendo a Deus e a sua palavra, e começam a se justificar dizendo que fez o que o Senhor mandou e cumpriu a vontade dEle. Deus começou a me mostrar aqui, querido, sabe o quê? O que é que está por detrás, no coração, através da vida do próprio Saul. Quer ver só? Você quer descobrir junto comigo? Então vamos lá. Então você já viu que para ele, na cabeça dele, estava tudo certo. Ele fez o bem, ele fez o correto. Mas agora nós vamos descobrir as intenções que estavam por detrás. Pega aí, versículo 10 e 12. Já lemos alguma coisa? Mas então vamos para o versículo 12, direto. 12. Tá? Lemos o 10 e o 11, lembrando que Samuel orou a noite toda por ele. E de madrugada, Samuel sai para encontrar a Saul, pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. O que é que significa essa expressão, que ele levantou para si uma coluna? Vou ler aqui na tradução, Nova Versão Internacional, que diz: onde ergueu um monumento em sua própria honra. Ele volta da guerra, traz Agag, traz bois, ovelhas, das melhores que tem, com a justificativa que é para sacrificar ao Senhor. E então ele chega lá no Carmelo, e o que ele faz? Ele ergue um monumento para si. Ele ergue um monumento para a sua própria honra. Primeira coisa que Deus começa a me ministrar nesse sentido: muitas pessoas, muitas vezes sem se aperceber. Irmãos, não estou dizendo que é intencional. Muitas vezes não intencional. Os seus atos de misericórdia e os seus atos de bondade
Os seus atos de compaixão muitas vezes se transformam em monumentos para a sua própria honra. Se transformam em feitos que mostram quem ela é e o que ela faz. Como é bom o que ela faz. Saul, que decidiu fazer a sua vontade, contrária à vontade de Deus, tinha no seu coração uma intenção: levantar um monumento em sua própria honra. Mais ainda, versículo 24 e 25, Saul diz a Samuel, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 25, agora pois rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. O segundo ponto que eu encontro no versículo 24 é o aspecto do medo. Outra coisa que leva as pessoas a ter esses atos de bondade, compaixão e misericórdia fora da vontade de Deus é o medo. Medo do que os outros vão dizer, medo do que os outros vão pensar. Se eu não fizer. Por isso ela acredita que ela tem que fazer algo. Ela é obrigada a fazer algo, mesmo que aquilo venha quebrar um princípio bíblico, ou mesmo que aquilo não seja a vontade do Senhor. Mas ela tem que fazer, porque ela dá ouvidos, volta no versículo 24, filha. Ela dá ouvido à voz dos outros. Veja bem, eu temi o povo, porque eu dei ouvidos à sua voz. Quem flui nos dons de misericórdia, quem flui nos dons de serviço, eles têm que aprender a ouvir a voz do Senhor, não a voz do povo. Porque todo dia nós vamos encontrar alguém na rua, ou batendo na nossa porta, ou na janela do nosso carro, simplesmente clamando pela nossa misericórdia e pela nossa compaixão. Sim ou não? Todos os dias. Mas, como pastor, como membro de uma igreja, como igreja, nós devemos fazer alguma coisa. Deixa eu te explicar algo. A igreja deve fazer o que Deus quer. A igreja não faz aquilo que o pobre quer. A igreja não faz aquilo que o necessitado quer. A igreja não faz aquilo que os homens lá fora acreditam que nós devemos fazer. O que nós fazemos é o que Deus quer. Por isso a igreja não tem que dar ouvidos à voz do povo. A igreja tem que dar ouvidos à voz de Deus. Quem flui nesse dom precisa entender esse aspecto. E precisa tirar esta mentalidade religiosa de esmola da sua mente. Deus não é um Deus de esmola, eu te falo, quando Deus pega alguém, não é para dar uma melhorada na vida dele, porque senão a palavra de Deus não afirmaria, aqui no próprio livro de Samuel, dizendo que Deus tira o pobre do lixo, do monturo, e o faz assentar entre os príncipes. Esta é a obra de Deus. Não é de dar uma melhorada, mas é de trazer uma mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude, que vai se refletir em nobreza. Fala para a pessoa que está do seu lado, é isso que você precisa, querido. É sair da pobreza para entrar na nobreza. E quem faz isso é Deus na sua vida. Não é ajuda humanitária. Pastor, mas eu não posso então fazer? Faz aquilo que está no seu coração, mas não atrapalha Deus. Nem coloca Deus no meio do caminho de coisas que são provenientes do teu coração. Você pode, o dinheiro é seu, você pode dar esmola para quem você quiser, você pode ajudar quem você quiser, você pode levar para dormir dentro da sua casa, quem você quiser, querido. Amém ou não amém? Só não chuta para dentro da igreja aquilo que Deus não quer que seja ajudado ou feito. Alô? Eu sei que o pessoal fica meio chateado quando o pastor prega assim, né? Mas eu sei que você me ama, amém? Eu também amo vocês. Mas você precisa entender isso. Esse aspecto, nós falamos bastante no domingo passado sobre isto. Mas hoje eu quero te mostrar a importância do fluir dos dons. A igreja vai fazer sim, ela vai fluir no dom da misericórdia. A igreja vai fluir no dom de serviço, no socorro. Ela vai fluir sim nisso. Mas como Deus quer. Fazendo aquilo que Deus quer e cumprindo o propósito principal de Deus. Qual que era o propósito principal de Deus? Vamos lá ver. Então, olha lá. Deu ouvidos à voz. E aí ele vem e faz o pedido ainda, no versículo 25.
Ele fala o quê? Perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. E talvez você não entenda o que ele quer dizer com esse volta comigo, né? Mas para você entender melhor o que significa o volta comigo, você vai ler comigo o versículo 30 e 31. 30 e 31. Que diz assim: disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Para aqui já dá para perceber, né? Por que ele falou para Samuel, volta comigo? Porque o que ele queria, diante do fracasso dele, espiritual, diante daquilo que ele ouviu da boca do próprio Senhor, através do profeta, que Deus havia rejeitado ele, por causa da sua atitude, ele fala assim, ó, deixa eu manter pelo menos a minha posição diante das autoridades do povo, volta comigo. Ele não queria perder ainda a sua própria honra. Ele queria continuar sendo honrado pelos homens e pelas autoridades. Irmãos, 3 pontos aqui cruciais que todo aquele que exercita o dom da misericórdia e do socorro deve avaliar na sua vida. Aquilo que eu estou fazendo está se transformando numa coluna de honra para mim mesmo? Aquilo que eu estou fazendo tem a ver com aquilo que o povo diz ou com aquilo que Deus está dizendo para eu fazer? Terceiro, aquilo que eu estou a fazer vai trazer uma posição de honra para mim diante das autoridades e do povo? E é isso que eu estou querendo alcançar no meu coração? E aí eu te digo uma coisa, é claro que a sua alma sempre vai dizer, claro que não, bobinho. Mas se você começar a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que quer manifestar e fluir o dom dentro de você, através de você, o Espírito Santo te convence de todo pecado, querido. E ele te leva a viver a verdadeira justiça de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí então, ao lermos isso, essas atitudes, aqui nós já começamos a estabelecer certos valores, até para a nossa própria ministração hoje. Mas é importante você descobrir qual é a resposta de Deus para Saul, que se transforma na base de Oséias, que se transforma no argumento de Jesus para os fariseus. Está aqui no versículo 22 e 23. Abre lá. O que é que Samuel diz a Saul diante disso tudo? Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E diz mais, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Qual é a resposta de Deus para isto? Quando nós entramos pelo aspecto de exercer misericórdia, a nossa maneira, buscando a honra, buscando dar ouvidos ao homem, buscando a glória das autoridades, nós tão simplesmente somos rejeitados pelo Senhor, porque não estamos dando ouvidos à sua voz. E isso, irmãos, é algo muito sutil. Porque se tem alguém hoje que Deus está exercendo algum tipo de juízo sobre a vida dela, para que ela se arrependa e creia no Evangelho, e você, sem ouvir a voz de Deus, decidir entrar no meio disso, cuidado, porque muitas vezes você está rejeitando a voz do próprio Deus que diz, não faça, não se mova, não dê, não intervenha. Mas como você ouviu mais o teu coração, ou a voz daqueles que estavam à tua volta, você decidiu fazer aquilo que era a tua vontade, você foi lá e sacrificou. Você foi lá e como um holocausto você entregou. E Deus fala, não é isso que eu quero. Mais do que holocausto, mais do que sacrifícios, o que eu quero é que você obedeça a minha palavra. Obedeça a minha voz. Mais do que qualquer ato de holocausto, mais do que qualquer sacrifício, o que eu quero é que você me obedeça.
E até diz, irmãos, aqui a respeito das pessoas obstinadas, porque alguns são obstinados mesmo. Ah, não interessa, agora eu já fiz e se tiver que fazer de novo, vou continuar fazendo. E eu digo que essa pessoa é um idólatra, porque ela idolatra a sua atitude e o seu comportamento. A Bíblia diz. Ah, pastor, mas independente disso eu vou continuar fazendo isso. Então ela entra pelo aspecto da rebelião e aí então ela se coloca numa posição de bruxaria. Irmãos, presta atenção. Vamos tentar aqui, ler os textos como deve ser. Põe no versículo 22 primeiro. Olha só. Deus fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Agora, só esse trecho que nós vamos ler agora. Fala comigo assim, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Fala mais uma vez comigo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vou tentar ler, vou tentar ler Oséias 6,6 sem abrir ele. Certo? Como assim, pastor? Eu vou pegar só esse trecho. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E vou citar aqui Oséias 6,6. O que Deus fala? Misericórdia quero, e não sacrifícios ou holocaustos. O que é misericórdia que Deus está dizendo? O que é o exercício da misericórdia que o Senhor está mostrando para nós hoje aqui? O que é o exercício da verdadeira misericórdia? Não é a misericórdia humana, não é a filantropia, não é a caridade. Porque tudo isso, quando você coloca no dicionário da língua portuguesa, vai aparecer. Beneficência, caridade, amor, filantropia, vai aparecer tudo isso. Mas o que é que Deus está comparando a sua misericórdia? Obediência. Como é que eu fluo através do dom da misericórdia? Através da obediência à palavra do Senhor. Irmãos, vamos parar para pensar aqui, Saul achou que estava fazendo bem o que era mal. O que era mal. E aquilo que aos nossos olhos humanos destruir um povo todo, desde o seu rei até as crianças que estão sendo amamentadas, os animais, isso é mal. Mas para o Senhor era o exercício da misericórdia dele. Era o exercício da misericórdia dele, porque a sua misericórdia que não tem fim, está registrada na sua palavra. E ele diz, a minha palavra, ela precisa ser cumprida até o fim. Um dia ele jurou que isso iria acontecer, e um dia aconteceu. Tem gente que está vivendo hoje, sabe o quê? São simplesmente resultados de coisas que Deus falou lá atrás. Se fizeres, desta maneira acontecerá assim, assim e assim. E aquela pessoa fechou seus olhos para Deus, tapou seus ouvidos e de maneira obstinada desobedeceu a Deus e hoje está sofrendo a consequência da sua desobediência. E aí você encontra essa pessoa hoje, necessitada, carenciada, você bonzinho fala, eu preciso fazer alguma coisa, e Deus fala, não faz, porque um dia eu liberei uma palavra para ele, um dia eu disse, e ele preferiu desobedecer. Não se meta naquilo que eu jurei que iria fazer. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo mesmo esse apóstolo hoje? É pena que eu tenho que acabar. É pena. Mas deixa eu te mostrar aqui, para concluir. Eu peguei você hoje, querido. Versículo 32 e 33. Então disse Samuel, trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, estava feliz já. E disse a Agag, na verdade já passou a amargura de morte. Pensou, pronto, a coisa agora vai, né? Beleza, já está aí, né? Já acabou a fúria, já acabou a guerra. Agag pensou, estou safo. Mas aí então versículo 33 diz,
Diz, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Resumindo e concluindo, quem colocou um ponto final na história do que um dia Deus jurou não foi Saul, foi Samuel. Saul foi lá e destruiu quase todo o povo. Foi por isso, foi por uma unha que ele não cumpre a vontade de Deus. E às vezes por uma unha você fica por cumprir a vontade de Deus. Às vezes é por isso. Está vendo? Mas Samuel, como profeta do Senhor, ele recebeu a palavra de Deus e a palavra é: destrói por completo. Então pode vir Agag, feliz da vida, pensou que já está safo. Não, vai ser despedaçado na presença do Senhor. Eu quero que você entenda aqui algo. Eu não estou incentivando a maldade, nem a malignidade. Eu não estou incentivando você a ser uma pessoa com um coração duro. Eu não estou incentivando você a agir de forma triste, em que o mundo não compreende. O que eu quero te mostrar aqui é que a partir de hoje, você que possui esse dom da misericórdia, você que possui o dom do socorro, e você que possui o fruto do Espírito Santo, chamado bondade, chegou o momento de você entender que Deus, mais do que qualquer ato de bondade, seja feito por sacrifício ou não, seja algum tipo de dificuldade que você tem para ajudar ou não, Deus requer de você, tão simplesmente, obediência. Porque a misericórdia que o Senhor quer executar sobre as nações, sobre o ser humano, é a misericórdia que salva. É a misericórdia que toca o pecador, como Jesus falou. Eu não vim aqui para ficar simplesmente adulando o justo. Eu não vim aqui por causa do são, eu vim aqui por causa do pecador, do doente. É por ele, é para ele, é por ele que eu me sacrifico. E de uma vez por todas e uma única vez. O que eu quero te mostrar aqui, queridos? Que nós, na nossa ação, deve ser muito mobilizada, movida mesmo, pela voz do Senhor. Por isso que eu te falo, o fluir de todos os dons é a excelência da igreja. Porque nós podemos sim, talvez aqui ter grandes e maravilhosos projetos de misericórdia, de socorro, de ajuda, onde a bondade do Senhor é expressa, mas todas elas com o mesmo objetivo que o Senhor Jesus tem. O mesmo objetivo que o Espírito Santo tem: convencer o pecador dos seus pecados para que se arrependa. Convencer o pecador das suas más obras para que se arrependa. Então eu começo a ver os atos de misericórdia fluindo. Sabe como? Deus se intervindo nas situações, mas não só com uma ajuda. Não só com, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de um alimento, eu preciso pagar minha renda, eu preciso de dinheiro para isso. Irmãos, é muito mais do que isso. É chamar essa pessoa e falar: vem para cá. Nós queremos ajudar você a estruturar a sua vida. Deus tira você da pobreza. Deus tira você do monturo para fazer você se assentar juntamente com os príncipes. E para isso você precisa ter mentalidade de realeza, de nobreza. Para isso você precisa ter uma outra forma de ser e de estar. Nós vamos sim te ajudar, nós vamos te abraçar, nós vamos intervir. Muita gente não gosta quando o projeto Repartir fala: nós vamos te ajudar a se organizar financeiramente, para isso você tem que prestar contas. Não, então eu não quero mais ajuda. Então eu não quero mais ajuda. Não querem ajuda. Eles pensam que na verdade a gente quer controlar eles. Não, na verdade a gente quer levar eles para a nobreza. O projeto Repartir, ele tem, irmãos, como finalidade, como objetivo, a nobreza. Irmãos, por isso eu digo sempre, quem recebe alimento, quem recebe ajuda do projeto Repartir é temporário. Por quê? Porque Deus vai tirar a pessoa daquela circunstância e ela, mais dia, menos dia, vai começar a repartir também do que tem, porque Deus abençoa. Eu quero que você entenda. Não importa a forma como você chegou, como você está, a sua carência, Deus vai tirar dessa, se você não quiser permanecer nesse estado. Por isso assim, meu pastor dizia muito isso: venha como está, mas não fique como chegou. Não permaneça como chegou aqui. O nosso alvo é crescer.
O nosso alvo, irmãos, é expandir. O nosso alvo é alcançar a imagem e semelhança de Jesus. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso, a nossa mentalidade precisa mudar. Os nossos sonhos, os nossos projetos precisam mudar. E a gente precisa agir como Deus fala para a gente agir. Certo? E não fique chateado quando alguém está dizendo mal, seja da igreja, seja de você, ou seja de uma família cristã, porque ele não fez isso, ou não fez aquilo, porque ele devia isso, ou devia aquilo. Não fique chateado não, querido. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o que importa é a obediência a Deus. Deus falou, misericórdia quero. Amém? Na verdade, Deus disse, obediência quero. Mais do que sacrifício, mais do que holocausto. Misericórdia é obedecer Deus em toda a sua vontade. Seja em fazer o bem, seja em não fazer o que tem que ser feito muitas vezes aos olhos dos homens. Amém ou não amém? Por isso eu quero hoje orar por você, para que esses altares que foram criados, através da filantropia, através da beneficência, que esses altares sejam destruídos no seu coração e você comece a ganhar um novo alinhamento com o Senhor. Porque eu creio que tem muita gente aqui na nossa igreja com esse dom. O dom da misericórdia, o dom do socorro. Eu creio. Eu creio que há pessoas aqui, irmãos, que têm no coração sonhos tremendos. E não são sonhos humanos, são sonhos que Deus colocou no seu coração. Só que esses sonhos não podem nunca invalidar o projeto divino. Amém ou não amém? Nós não vamos ajudar os carentes a ir para o inferno. Alô? Alô? Nós vamos ajudar toda e qualquer família carente a alcançar o céu, o auge da nobreza. Você crê nisso? Então fica de pé no seu coração e vai falando assim, Senhor, faz isso comigo, Pai. Faz isso comigo, me ajuda a ver, me ajuda a entender. O grupo de louvor pode ir subindo. Me ajuda a ver, me ajuda a entender, me ajuda a compreender a realidade dos dons, do fluir dos dons. Pode ter certeza, querido. Pode ter certeza que se os dons é do Espírito, você pertence a Deus, as coisas vão fluir como Deus quer, não como o homem quer. E tudo isto vai glorificar ao Senhor. Feche seus olhos. E fala assim comigo, Senhor Deus, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Até mesmo aqueles pecados ocultos que eu desconheço. Vem hoje e perdoa-me. Tudo que eu fiz, ou tudo que eu deixei de fazer, desobedecendo a tua voz e a tua palavra, que hoje, Senhor, seja perdoado por ti. Eu me arrependo, Senhor, de ter agido emocionalmente, de ter colocado a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções à frente da tua vontade, do teu querer. E eu te peço hoje, me ajuda a encontrar o equilíbrio nesta área. Se eu sou cego demais, que eu comece a ver. Se eu estou vendo demais, que a minha visão seja ajustada pelo teu Espírito Santo. Senhor, que a tua igreja, a começar pela minha vida, seja uma igreja forte, no fluir dos dons, da misericórdia, da compaixão, do socorro, do serviço, e que o fruto do teu Espírito, que é a bondade, venha sobre mim, de maneira abundante, a ponto de eu levar outros à salvação, a alcançar a misericórdia do Senhor nas suas vidas. Traz sobre mim hoje, Senhor, o equilíbrio. Traz sobre mim hoje a ativação desses dons, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, eu oro para que a tua igreja, a partir desse momento, possa fluir, Senhor, efetivamente nestes dons, que o Senhor possa, ó Deus, dar até referências, confirmar através de outras pessoas, aqueles que têm o dom da misericórdia, o dom do socorro. Oh Senhor, eu te peço, que o Senhor não deixe a comunidade apostólica e profética vazia ou sem expressão, ó Deus, referente ao que toca a este tipo de dom.
mas que o Senhor possa fazer com que este dom, Senhor, flua com a tua providência, com a tua provisão.